Pode aplaudir, irmão, sem vergonha. Glória a Deus. Obrigado, pastor Fábio. Bênção, hein? Glória a Deus. Vou pedir para a igreja se colocar de pé, para lermos juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 em diante. Texto bastante conhecido, pelo menos para a grande maioria dos irmãos que já estão há algum tempo na caminhada. Creio que a Maria já conhece. É um texto clássico também, muito discutido na teologia, na eclesiologia. Ele diz assim, confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado porque o Senhor sempre está conosco e também está conosco nesse tempo, desde que abriram-se as portas desse templo hoje pela manhã, desde tudo que temos feito aqui, Senhor, buscando sempre o louvor e a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco mais uma vez, fala com a Tua igreja, como tens falado comigo através dessa palavra, através do sermão que o Senhor me deu nessa semana. Assim eu oro, Senhor, peço a Tua graça sobre a minha vida, a Tua misericórdia sobre a igreja e bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, esse sermão, ele me veio baseado um vídeo que eu vi na internet essa semana. Rede social tem muita coisa, eu terminei uma aula essa semana de missões no STNB, e eu dizia para os meus alunos o seguinte, 80% a 90% do que circula nas redes sociais é lixo, não serve para nada. Fake news, vídeos e mensagens de estímulo a ódio, violência, sensualidade, pornografia, gente querendo vender alguma coisa, mestres de tudo especializados em nada. E as pessoas vão vivendo de porções de recortes de coisas quando você se dedica muito às redes sociais. Mas tem coisas boas. E nós, como cristãos, não podemos falar, não posso ver nada porque tudo é ruim. Não, precisamos ter filtro. Precisamos filtrar, né? E o melhor filtro que tem é isso aqui, ó. Tem que ler a palavra, tem que conhecer a palavra, né? E a palavra vai ser o filtro. E eu vi um vídeo essa semana não sei se alguém aqui chegou a ver esse vídeo, um jovem com seu pai pregando em Londres e eles foram presos. E enquanto ali estava ali o carro da polícia, parecia mais um utilitário, né, com uma van, utilitário, uma vanzinha, né? Aí o jovem lá, o jovem policial, que também era bem jovem, enquanto prendia, botava as algemas no rapaz, nisso passou uma senhora, e a senhora falou para aquele jovem que estava sendo preso, assim, eu vou orar por você. Aí ele disse assim, você conhece Jesus? Ele sendo algemado, falando para aquela senhora, você conhece Jesus? Você precisa conhecer Jesus.
Mas você precisa conhecer não da forma que todo mundo conhece. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Olha, leia João 3,16, ele falou. Falou para ler João 3,16 e procure buscar intimidade. E aquilo me tocou enquanto eu vi aquele vídeo. Jesus falou claramente ao meu coração. Como a mensagem desse mês é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus falou para mim assim, está chegando a hora. Eu tenho medo até de pensar nessas coisas e de falar esse tipo de coisa. Eu não gosto muito de ficar entregando profecia, nessas coisas, mas fui correndo para a cozinha, comentei com a minha esposa, eu falei assim, Jesus falou no meu coração, está chegando o tempo. Está próximo, o tempo está próximo. Quantas vezes perguntaram para ele, né, em vida até, né, Senhor, restaurarás tu esse tempo, o reino a Israel, né? Depois os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Nós achávamos que fosse ele que fosse restaurar a Israel, naquele tom de decepção, de tristeza, de que tudo estava perdido. E Deus me deu esse texto, e o tema dessa pregação é a igreja que é terrena, mas ao mesmo tempo celestial. E a igreja, ela apresenta esse dualismo de ser uma igreja terrena, mas ao mesmo tempo uma igreja celestial. Ela é terrena porque a igreja, ela é alvejada o tempo todo. Ela é criticada o tempo todo pelo mundo. Na visão do mundo, tudo que está na igreja é errado, nada que está na igreja presta, né? Pastores são um bando de vidas boas, gente de vida boa, e só vive às custas dos outros, tirando dinheiro de todo mundo, né? Tem as ressalvas, né? Mas essa igreja que é criticada, que é alvejada, que é às vezes com razão até, né? Mas eu pensei na igreja, não nessa igreja que é terrena, mas na igreja que é celestial. Amados, nesse momento, se nós pensarmos, quantas pessoas neste mundo, milhões de pessoas, dariam tudo o que têm para estar aqui sentado nesse banco, no lugar que você está. Pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão encarceradas, milhares e milhões. Pessoas que não sabem quando vão sair ou se vão sair de uma cadeia, de uma prisão. Prisões físicas, grades. Pessoas que estão presas emocionalmente, em vícios. Drogados, pessoas usuárias de drogas, prostitutas. E não podem, sabe que não podem adentrar uma porta. Não podem, elas têm uma prisão, têm uma amarra espiritual. Quantas vezes, talvez já aconteceu com você isso, você para o carro no semáforo, alguém vem pedir alguma coisa, você dá ali uma moeda, um dinheiro, dá um panfleto, e você brevemente ali, enquanto o semáforo abre, você fala de Jesus. E às vezes, já aconteceu inúmeras vezes comigo, da pessoa olhar e falar assim, eu já fui da igreja A, B, C, tal. A pessoa sabe versículo, recita um versículo, já fui ministro de louvor, e a gente percebe a tristeza na fala, no olhar dessa pessoa, porque ela está numa amarra espiritual que ela não consegue mais voltar para a igreja. Quantas pessoas desviadas, que não se acham mais dignas de voltar, de adentrar as portas de um templo como esse. E eu comecei a pensar em tudo isso, e eu desenvolvi aqui alguns pontos dessa pregação. O primeiro é o seguinte: quando a igreja se torna terrena, Jesus está dizendo, Jesus diz para Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre a tua declaração, não é uma pedra, é a declaração de Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, olha, então, em cima dessa declaração sua, é que nós vamos fundar, é que vai ser fundada a minha igreja. A igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Há muita teologia, há muita eclesiologia que bagunça isso, confunde, distorce, mas essa é a verdade. Essa igreja, a igreja celestial, é a igreja
que Pedro declarou aqui. Aqui começa a igreja do Senhor. Quando Pedro faz a declaração e Jesus diz, é essa declaração que vai fundamentar a minha igreja, a igreja do Cristo. Então a igreja tem dono, irmãos. A igreja tem dono. A igreja não é de um homem. A igreja não é de uma denominação. Nenhum homem nesse mundo foi pregado numa cruz. Nenhum homem nesse mundo tem as mãos furadas. Nenhum. Só o Senhor Jesus. O Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando alguém te perguntar de que igreja você vai fazer, eu sou da igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o dono da igreja. Não é a igreja denominação A, B, C ou D. E a gente escolhe as melhores, né? A Nazareno, eu tive vontade de conhecer algumas. Para mim é a melhor e acredito que vai ser até morrer. A gente escolhe. A gente sabe que é feita por homens, é dirigida por homens. Mas antes de qualquer coisa, ela é a igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a igreja celestial. E quando quando é que essa igreja ela deixa de ser a igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo? A primeira situação é quando ela se torna um ativismo religioso. A rotina rouba a intimidade com Deus. Vira religião sem vida. E Jesus disse exatamente isso para os fariseus. Ele falou, vós percorreis os céus e a terra para fazerdes um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fareis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus? O que ele está dizendo? Vocês, com o seu ativismo religioso, vocês vão reproduzir pessoas iguais a vocês, ou piores do que vocês, por causa do ativismo religioso. O grande embate de Jesus com os fariseus não era por causa da religião judaica. Jesus era judeu. Jesus viveu segundo a lei judaica. Jesus cresceu num lar judaico. Jesus cresceu com os ensinamentos. Ele conhecia muito bem a Torá. Ele conhecia muito bem os Salmos. Jesus viveu como um judeu até a sua morte, irmão. Nós somos cristãos. Jesus era judeu. Mas ensinou valores que eram diferentes do judaísmo. Ele questionou, ele confrontou as práticas judaicas. Então, o ativismo religioso, até nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos cair no ativismo religioso. E aí, ir para a igreja se torna uma coisa ruim. Ir para a igreja se torna uma coisa chata. Eu esqueço que tem milhões de pessoas nesse mundo morrendo, com enfermidades físicas e emocionais, pessoas em presídios, pessoas que dariam tudo para estar aqui dentro, nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, e entre tantos outros que existem aos milhares, e não podem. O segundo aspecto, quando a igreja se torna terrena, são as distrações desse mundo. O foco nas vaidades do mundo tira nossos olhos da cruz. O foco da vaidade do mundo. Passatempo demais. Passatempo é bom, não é ruim. Nós precisamos de passatempo. Precisamos sair, passear com a família, ir para o shopping, ir para a praia, viajar. Alimentar também a nossa alma, descansar o nosso corpo. Mas passatempo demais passa a ser espiritualmente nocivo. A gente tira o foco das coisas de Deus, nós tiramos o foco da cruz e começamos a colocar o foco nos passatempos, nas distrações desse mundo. Crente distraído é um problema, irmão. Crente distraído. O mundo vive distraído o tempo todo, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece essa alegria intensa que nós temos, e ele precisa de buscar alegria e beber em outras fontes. O mundo precisa de distração, em excesso, tudo. Festas, todo final de semana, regada a bebidas, bailes, noitadas, boates, e por aí vai. Pega um carro novo, já quer sair em alta velocidade para testar o máximo de potência, não entendendo que tem limite aquilo. Nós não somos tolos, nós temos o discernimento intelectual das Escrituras e nós temos o discernimento espiritual do Senhor.
Então a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Lá em Cantares 2,15 ele vai falar das raposinhas. Cuidado com as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. As distrações, está falando das pequenas coisas, das distrações que podem nos afastar da comunhão do Senhor, da comunhão do corpo. Hoje, eu disse que existe um bombardeio muito grande quanto à instituição igreja nas redes sociais. A maioria das coisas que falam sobre igreja nas redes sociais não são coisas boas, é coisa para destruir. Existe uma onda satânica, demoníaca, maligna para destruir a igreja. O inimigo também trabalha. Efésios 6 fala que eles são organizados, né? Domínios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo vai colocar essa questão do governo das trevas. E eles agem também. E eles agem contra a igreja. Mas ele age também contra o corpo de Cristo. Contra o corpo. Quer tirar as pessoas. Eu digo para todo mundo, não existe cristianismo carreira solo. Não tem carreira solo. Vivemos um tempo de uma espiritualidade individualizada, individualista. Porque a internet criou essa geração individualizada, egoísta, relativista. Tudo é para ser relativizado, tudo é para ser questionado, tudo para mim, né? O culto ao ego, o culto ao corpo, o culto à vaidade, tudo eu. Eu posto, eu preciso ter não sei quantas mil curtidas. Se eu não tenho, isso me traz doença, isso me traz ansiedade, me traz depressão. São características dessa geração pós-moderna, digitalizada, líquida, como disse Zygmunt Bauman. Então, cuidado com as distrações do mundo. O crente pode ter as suas diversões e tudo, mas tem que tomar cuidado com isso. O terceiro aspecto é viver na carne. Isso é o pior de todos, né? Viver na carne. A vida na carne, quando prevalece sobre a vida no espírito. Paulo, repreendendo a igreja de Corinto, falou: eu não posso falar certas coisas para vocês, porque vocês são carnais. Viver na carne. E era uma igreja cheia de pecado, cheia de carnalidade. E ele diz: carnalidade tal de cometer até incesto. Do filho dormir com a própria mãe. Marcas daquela igreja de Corinto, uma igreja de carnalidade. Outros exemplos de... Pastor, eu estou sem nada aqui, não tem relógio, não tem... Daqui a pouco dá 4 horas da tarde, nós estamos aqui. Não, né? Não, nós costumamos começar a roncar. Põe aquela plaquinha aqui no futebol, né? Nós ainda teríamos aqui exemplos de igrejas do Apocalipse. Nós estamos falando de Maranata, volta Senhor Jesus. O pastor Edmur pregou aqui na pregação dele sobre Apocalipse, né? Inclusive Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que está escrita no seu coração, porque o tempo está próximo. Eu decorei o texto que você pregou aqui. Fiz a lição de casa. Igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4, foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Deus falando através do apóstolo João, repreendendo essas igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia. A igreja de Pérgamo tinha doutrinas falsas. A igreja de Tiatira diz que tolerava Jezabel e a corrupção espiritual. Tenho contra ti que tolera Jezabel. A igreja de Sardes, né, que tinha fama de rica, de viva, mas era morna. Perdão. Fama de viva, mas era morta. E a igreja de Laodiceia, que era morna, ele fala: porque não és quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Igreja terrena. Está mais na terra do que no céu. A igreja tem que viver mais no céu do que na terra. A igreja é o único lugar que proporciona, irmãos, isso é maravilhoso. É o único lugar que proporciona experiências indescritíveis nesse mundo. Não tem. Quando um cego chega e é curado, quando um paralítico chega e é curado, quando uma pessoa que está num abismo de depressão
que não consegue levantar de uma cama e apenas com um toque de Jesus, aquela depressão sai e vai embora, a pessoa se levanta em vida. É o lugar onde acontecem coisas que não tem dinheiro da porta para fora no mundo. Pessoas que são desenganadas por médico, o médico fala, ó, até aqui eu fui, eu não posso fazer mais nada, a medicina não pode fazer mais nada, não tem conhecimento suficiente, não tem equipamento suficiente, não tem medicamento suficiente, acabou, e Deus vai e cura, porque Ele ainda cura. Você crê nisso? Eu creio. Deus ainda cura, Deus ainda faz. E vai fazer para sempre, irmãos. Para sempre. Ele é o dono da igreja. Ele diz, em cima da tua declaração, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno estão da porta da igreja para fora. Ela está no mundo, agindo em escala, nas sociedades, contra as pessoas, contra as famílias, nos governos. Mas ela não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela não pode. Quando a igreja estava sendo jogada a centenas, aos milhares no Império Romano, quando Nero dava risada porque jogava os cristãos para ser devorado pelos leões e ainda culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, a igreja se fortalecia. E o bispo de Antioquia falou, eu quero também ser o trigo de Cristo moído na boca dos leões. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja. Outro aspecto que torna a igreja mais terrena do que celestial é o engano das riquezas. Nós vivemos já há algumas décadas esse engano chamado teologia da prosperidade. Eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade através da teologia. Teologia da prosperidade é um engodo, é um engano. Ela promete o que Cristo não prometeu. Ela fala o que Cristo não falou a respeito de riquezas e a respeito de prosperidade. Jesus ensinou, não ajunteis tesouro na terra. Não ajuntem, é perda de tempo. A verdadeira riqueza não está no luxo. Pessoas muito ricas, a gente acompanha pelas redes sociais, jogadores de futebol, empresários, atores, atrizes, gente cheia da grana, a grana mesmo, coisa de bilhões, gente, não é dinheirinho que nem a gente está acostumado e conhece, não. Pessoas que pegam o seu jatinho particular aqui no seu aeroporto particular e vai para o outro aeroporto particular que ele tem na Europa, na Ásia, onde quer que seja, nos Emirados Árabes. Chega lá, ele vai para o hotel, para a cobertura, que ele é o dono daquela cobertura do hotel, e você vai imaginando essas coisas. Isso não traz felicidade, irmão. Não traz felicidade. Eu não gostaria de ser rico desse nível. Eu não gostaria. Não gostaria. Não trocaria o que Jesus me deu por esse tipo de coisa. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu. É muito melhor ajuntar tesouro no céu, é muito melhor estar falando com o seu próximo, com o seu vizinho, é muito melhor estar falando para o seu colega de trabalho, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pode te tirar dessa depressão, Jesus pode tirar o seu filho da droga, basta você crer e dizer sim, eu quero. Basta, porque se a pessoa também não disser, se ela não tiver uma iniciativa, não adianta. E se ajuntar tesouro no céu, é você ter o pão na sua mesa, como diz o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, e você pegar esse pão e ainda repartir com quem precisa. E se ajuntar tesouro no céu. É você procurar viver em santidade e viver em paz com todos os homens. Na medida no que depender de você, isso é juntar tesouro no céu. Eu fico às vezes pensando, não por orgulho ou por vaidade,
Das centenas de pessoas que eu preguei, tantos que eu conheço que aceitaram a Cristo. Eu vivi um tempo muito intenso na minha jornada cristã, desde o primeiro dia que eu aceitei a Cristo. Eu entendi que era preciso levar a mensagem do Evangelho e que pessoas aceitassem a Cristo. E eu fico pensando, naquele dia que eu chegar diante de Deus, talvez eu vou me surpreender, Deus vai falar assim, ó, tá vendo aquela pessoa que você pregou? Olha a multidão que virou. Né, pastor Edmundo? Você já pensou nisso? Que alegria, não vai ter alegria nenhuma nesse mundo que se compare a isso. Nós vamos estar cumprindo o que Jesus nos mandou fazer. Ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Você já pensou nisso? Você que está me ouvindo pela internet, você que é cristão, que vive uma vida cristã, se já falou para uma pessoa e alguém aceitou a Cristo e você viu a vida daquela pessoa transformada, nem que seja um. Eu não sei, a Bíblia fala em galardão, eu não sei, na minha ignorância teológica, eu não sei exatamente o que é um galardão. Se vai ser algum tipo de recompensa que nós vamos ter lá em cima, se a casa, né, brinco, às vezes que a casa de um vai ser um casebrezinho, do outro vai ser uma mansão, não sei se é assim, não consigo imaginar Deus fazendo diferença entre pessoas lá no céu, né? Ele não faz aqui na terra, né? Como é que vai fazer diferença? A verdadeira riqueza não está no luxo, ela está em ter o pão de cada dia, como Jesus fala em Mateus 6,11. É dividir o pão com quem tem fome e sede, como Jesus fala em Mateus 25:35. E compartilhar a viva e eterna esperança de vida em Jesus Cristo. Às vezes está tão bom aqui nesse mundo que até nos esquecemos. Esquecemos que somos apenas passageiros nessa viagem. Somos só mensageiros a serviço do reino de Deus. Nós esquecemos disso às vezes, né? Às vezes agimos como Pedro, chega lá no monte lá e fala, Jesus está tão bom aqui, vamos fazer aqui um tabernáculo aqui para Moisés, um para Elias e outro para o Senhor, vamos ficar por aqui mesmo? Nós agimos da mesma forma, porque está tão bom às vezes, né? Está tão gostoso. O cristão não foi feito para viver. Escreva isso, irmão. Guarde isso e prega na tua parede. Não foi feito para viver numa zona de conforto. Eu sempre tive uma teoria comigo que a zona de conforto é o pior lugar para nós estarmos. Porque a gente fica tão inebriado com aquilo que a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue chegar um palmo à frente do nosso nariz. A zona de conforto é o pior lugar. Então a teologia da prosperidade, ela vai contra os ensinamentos bíblicos, porque ela ensina que você tem que ter riqueza, você tem que estar numa zona de conforto. O cristão tem que pensar nas coisas que são do alto, como diz o apóstolo Paulo. Viver e pensar nas coisas que são do alto. Mas está tão gostoso, né? Lutamos tanto para conseguir a nossa casa, pastor Edmundo. Lutamos tanto para ter o nosso carro, que é um dos melhores, que roda pelas ruas. Lutamos tanto para ter um bom emprego, uma boa empresa. E agora atingimos o clímax, pastor Fábio. Estamos no clímax desse mundo. E a gente viaja, que nem eu viajei para o Nordeste. Algumas viagens missionárias que eu fiz. Pessoas que não têm comida para pôr na mesa. Pessoas que não têm água limpa para tomar banho. Pessoas que não têm um hospital na cidade. Se alguém ficar doente, corre o risco de morrer. E eu vi casos de pessoas que morreram naquele lugar, porque não deu tempo do veículo chegar até a cidade mais próxima, um hospital mais próximo. Pessoas que estão sendo perseguidas neste momento, não têm essa liberdade de falar como eu vos falo aqui. Estão sendo perseguidas porque não pode falar do amor de Cristo. Como aquele jovem que estava sendo acorrentado, algemado. E mesmo algemado, ele disse para aquela mulher, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter intimidade com Jesus. Ele falou, não estou falando de religião. Você precisa aprender a viver com Jesus. Você precisa nascer de novo, como diz lá no Evangelho de João, como Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3.
é nascer de novo, é ter vida com Cristo. Onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo habita, milagres acontecem. Cura, libertação, transformação. Onde Jesus está, milagres acontecem. As multidões seguiam a Jesus. Por onde quer que ele fosse, tinha multidão seguindo. Porque as pessoas sabiam que ele curava. Como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar a orla das vestes dele, se eu apenas tocar a orla das vestes dele, aquela mulher havia anos que sofria com aquela enfermidade, do seu fluxo de sangue, disse que tinha gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, e a medicina da época não foi capaz de resolver. Se eu apenas tocar a orla das suas vestes, a multidão começa a apertar, Jesus fala assim, alguém me tocou. Os discípulos falam assim, é claro que alguém te tocou, está um vulco danado aqui, todo mundo espremendo, empurrando um ao outro aqui. Ele falou, não. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. De mim saiu virtude. Não estou falando que as pessoas estão apertando, eu sei muito bem o que eu estou falando. De mim saiu virtude. E ele chama aquela mulher de filha. Bondade, graça, misericórdia, poder inexplicável, poder imensurável, poder extraordinário de Jesus. Gente, é muito gostoso quando você ora por uma pessoa. Eu tive a oportunidade algumas vezes de ressurreição, não, já orei para ressuscitar, não aconteceu, porque está nas mãos de Deus, né? Mas você orar por uma pessoa, ela está com uma enfermidade e você pergunta, como é que você está? Ou você espera uns dias, a pessoa fala, acabou, não tem mais nada. Eu entrei na casa de uma mulher, uma vez ela era de uma determinada igreja, não vou falar o nome aqui, logo no início da minha conversão. E aí ela disse, já pedi oração várias vezes na igreja, o que você tem? Estou com problema na coluna aqui, não consigo ficar de pé, dói muita coluna, não sei o quê, vamos orar que Deus vai curar. Sim, simples assim. Eu liguei para ela, falei, fica retinho e tal. Orei, ministrei. A mulher estava na cama. Falei, agora se levanta. Ela se levantou assim. Pô, eu não sinto mais nada. Eu falei, porque Deus cura. Deus ainda cura. Vamos para a cozinha, vou fazer um café para nós. Não tem nada nesse mundo, não tem dinheiro. Nesse mundo não tem riqueza. Não tem nenhum poder humano que se compara a isso. A essa alegria de saber que Jesus disse, eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O apóstolo Paulo na ilha de Malta, veio uma cobra, picou a mão dele, ele chacoalhou a cobra, jogou a cobra para lá, não aconteceu nada. As pessoas dali, os curandeiros, ficaram olhando para ele, falaram, o que aconteceu? Esse cara deve ter alguma coisa especial, essa cobra é mortífera. O Espírito do Senhor, como Jesus disse lá no templo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, onde o Espírito Santo está a um mover intenso do Senhor, e a igreja ela é celestial. Eu me lembro, irmãos, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, que eu entrei numa igreja evangélica, foi a Igreja Batista de São Paulo, onde foi a minha conversão, que eu cheguei mais tão quebrado, mais tão arrebentado, tão destruído, eu não tinha perspectiva, eu estava doente, que eu entrei, eu vi aquelas luzes acesas, igreja enorme, 700 pessoas, lotado, irmão, tinha dia que os bancos não aguentavam ficar, as pessoas ficavam em pé assim, do lado daquela igreja. E o louvor lá durava 2 horas, pastor Fábio. Era que nem na África o negócio lá, durava 4 horas o culto. E o povo não se cansava, acabava o culto, sabe o que dizia? Ia para frente conversar com o pastor. E minha mulher falava, vamos embora. Não, é tão gostoso ficar aqui. O pastor ficava ali, batendo papo. O povo não queria ir embora. E aquele louvor gostoso. A único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eram esses cânticos que cantavam na igreja. E aí chega uma criatura que nem eu lá, quebrado, destroçado, e era ministrado. Eu não via pessoas cantando, eu via anjos. E são anjos. Pastor Fábio, como sobe aqui, é um anjo do Senhor ministrando. Pastor Edmur, quando está pregando aqui, é o anjo da igreja que está ministrando. Falei, gente, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Tem um pedaço do céu na terra, eu não sabia. E eu não saí nunca mais. Eu queria saber todos os dias que tinha culto, eu queria saber onde tinha vigília, eu queria saber onde tinha reunião de oração, eu queria saber os grupos que saíam para o evangelismo, eu queria estar grudado com aquele povo o tempo todo. Porque você não quer mais desprender. Eu descobri que tem um pedaço do céu na terra, por que eu vou continuar na terra, pastor Fábio? A igreja é o pedaço do céu na terra. É o oásis onde jorra água viva, aquela água que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João 4, depois em João 7 vai falar dessa água. Se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. A igreja é esse oásis onde te dá água pura, água, a melhor água que tem no mundo, fresca, saudável, água para o sedento. A igreja é o corpo do vivo de Cristo, continuando a sua obra, como está em Atos 10, 38. 2000 anos se passaram da declaração de Pedro e a igreja continua declarando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o dono da igreja. Tu és o Cristo. A igreja não é de homens. Ah, mas porque o homem tal e tal, tal fez isso, a igreja não é dele, ele está iludido. Ele vai fazer por um tempo. Por um tempo. Se ele for um homem de Deus, Deus vai permitir que ele caia, vai passar por um processo, por um deserto, Deus vai levantar de novo. Se ele nunca foi de Deus, ele não vai se levantar. Porque eu creio que Deus pode restaurar pessoas caídas. Deus restaura. Acho que é Isaías que fala, ainda que cavem ao inferno, a minha mão os tirará dali. A igreja do Senhor, a igreja continua. Ela continua tendo um dono, independente do que quer que as pessoas acham que está errado na igreja. Para finalizar, nós precisamos, primeiro, buscar sermos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá essa conexão, esse entendimento de que a igreja é o pedaço do céu na terra. E que o mesmo Deus continua agindo, continua realizando através de nós, através da sua igreja. Nós precisamos desfrutar da fonte, mas também repartir da água da vida. Nós encontramos a fonte. Eu ouvi uma frase essa semana que diz que o evangelho é um mendigo mostrando a outro mendigo onde tem pão. Nós somos mendigos, mas nós sabemos onde tem pão. Para mostrar ao outro mendigo onde está o pão. Para a humanidade caída. Temos o Espírito Santo para sermos sensíveis às dores do mundo. Não é achar que isso aqui está tudo tranquilo, está tão gostosinho, tão confortável. Mas olhar para o lado e ver que a humanidade está perecendo sem Cristo. A humanidade está morrendo fisicamente e espiritualmente. A missão é levarmos o máximo de pessoa que nós pudermos. Para naquele dia glorioso, Jesus falar assim, valeu a pena. Valeu a pena, pastor Fábio. Valeu a pena as vidas que você ministrou, valeu a pena o seu sofrimento. Valeu a pena. É isso que eu anelo, irmãos, como cristão. Eu não estou me importando se eu vou ter um carro do ano, gostoso trabalhar, troquei o carro essa semana.
né, e o resultado do nosso trabalho, mas eu não estou me importando se eu vou ter um carro de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão, vou morar num condomínio, numa casa de 10 milhões, se for para eu esquecer quem eu sou, para que Deus me chamou, eu não quero. Eu não quero. Não viver como quem está à beira da cachoeira morrendo de sede, mas beber profundamente da presença de Deus. O chamado é claro. Para não sermos uma igreja terrena, para sermos uma igreja celestial, viva no Espírito. A fonte está diante de nós. Quem beber dela jamais terá sede, como Jesus disse para a mulher samaritana. Quem beber dela jamais terá sede. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vai ter mais um louvor aqui com o anjo do Senhor, pastor Fábio. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra, pela tua igreja, Senhor. Queremos ter esse entendimento, Senhor, que a igreja, ela é do Senhor, a igreja é do Cristo, o Filho de Deus vivo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queremos crer que o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor não muda, fazendo milagres, maravilhas nesse tempo, salvando, restaurando, dentro e fora da igreja, Senhor, ministrando aos nossos corações, fortalecendo os teus servos, os pastores, os líderes, aqueles que têm um chamado no Senhor, fortalecendo, dando entendimento, dando condições para suportar as lutas, para suportar as dores do dia a dia por causa do Evangelho. Abençoa o teu povo, Senhor. Edifica o teu povo nesta manhã, Senhor. Edifica a minha vida, Senhor. Que não nos percamos no meio das distrações do dia a dia, Senhor. Que não permita que as distrações nos afastemos do Senhor, da verdadeira identidade que nós temos no Senhor. Não permita, Senhor. Abençoa o teu povo, enche o teu povo nesta manhã, Espírito Santo. Enche o teu povo nesta manhã. Assim eu oro, em nome de Jesus.